Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós aqui estamos nós. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A palavra parece que ela se mexe e entra em nós. Causa aquela reação de dessa vez eu vou, né? Dessa vez nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para continuar com esse dispensado de vida. Nosso ser está realmente aberto para receber essa vida de vida. Amém. Glória a Deus. Devemos orar, irmão? Sim, devemos. Senhor, obrigado pela tua vida. Pelo teu cuidado maravilhoso. Amém. Senhor, por ter nos ajudado nesses dias. Olha para o teu servo. Continua ungindo. Oh, Deus. Também Amém. flua para nós. Encontra esse canal completamente aberto. Precisamos da tua vida. Tua vida que há na Amém. palavra. Aplique-se a nós, Senhor. Acrescente-se a nós. Que dia não seja em vão. Seja útil. Que saímos daqui completamente diferente do que entramos. Amém. Abençoa teu servo. Em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças, meu irmão. Oh, Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, como nós precisamos do ministério do Teu Espírito nos guiando, nos enchendo, coordenando cada membro, cada serviço. Pedimos que a mente do Senhor seja conosco. Abra a Tua palavra para nós. Nós nada podemos sem a obra do Teu Espírito. Que o Senhor ministre mais do Teu Filho aos nossos corações. Possa iluminar os nossos olhos nesse tempo que nós estamos vivendo. Estamos tão carentes do Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos da Tua graça, dá-nos também da Tua sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez, Senhor. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Ó, Senhor, que Tu dirige todas as coisas. Seja o Senhor mesmo falando conosco. Pedimos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como tornar prática essa mensagem da comunhão, o chamamento à comunhão do seu filho, de maneira que possamos dar passos objetivos, porque a nossa tendência é espiritualizar demasiadamente as coisas.
E às vezes transitamos num ambiente de conhecimento espiritual e temos a tendência de querer as coisas mais profundas, mas que não nos chame a responsabilidade e a praticidade. No final do primeiro século, existiu um movimento chamado gnosticismo. Eles gostavam das coisas mais profundas, mais espirituais, mas ao mesmo tempo eles não tinham nenhum compromisso objetivo com a mensagem da cruz e gostavam das coisas sobrenaturais. Era uma mescla de cabala com as escrituras, com espiritualidade, com um sincretismo de muitas coisas. E existia uma tendência eles eram elitizados. Alguns eram dados a um nível mais superior de conhecimento. Outros, coitados, eles eram tão fraquinhos que eles não conseguiam penetrar as coisas mais profundas. E no final do primeiro século, João combateu o gnosticismo que estava afastando os irmãos da simplicidade de Cristo e da aplicação prática da palavra e da vida cristã nos aspectos práticos. Isso em Colossenses também Paulo tratou um pouco, mas parece que no nosso tempo existe um gnosticismo contemporâneo, onde nós somos seduzidos a um conhecimento mais elevado de coisas profundas, mas ao mesmo tempo você não encontra muitas raízes disso nas Escrituras. Isso pode ir nos inchando e depois de uma decepção muito grande. Depois de tantos anos, nós vamos rever o que a palavra fala. Paulo diz assim no capítulo 2 de 1 Coríntios: quando eu estive entre vocês, eu nada procurei saber, nada quis saber a não ser Cristo e este crucificado. Eles já eram muito dados à ciência, ao conhecimento elevado. Deveríamos sempre nos perguntar: o que Cristo tem a ver com isso? Onde está Cristo nisto? Essas eram frases que o irmão T. Austin Sparks usou muito. Mas onde está Cristo nisso? O que podemos conhecer de Cristo? Como ele está sendo visto, engrandecido, glorificado? Então esse assunto da comunhão não pode se tornar um conhecimento abstrato. Ele deve nos chamar a um compromisso com Cristo, nos confrontar e nos dar graça para podermos honrar a Cristo em todas as coisas. Certa vez eu pensando sobre isso, e gostaria de tornar esse assunto um pouco mais palatável, mais prático, mais compreensível, ao ponto que até mesmo os mais novinhos pudessem compreender. A gente já tem lido e ouvido falar tão sobre isso, mas ainda é algo muito abstrato às vezes, né? E eu comecei a me lembrar, claro, o Senhor começou a me lembrar da obra dele em Jacó. Não vamos entrar a fundo, mas vamos apenas lembrar. Por que Jacó? Porque o trabalhar de Deus com Jacó tem muito a ver com o seu trabalhar conosco, com o seu povo. Pensamos, será que tem alguma chance realmente para nós, numa jornada mais profunda, mais madura e ser mais útil ao Senhor? Graças a Deus que o Senhor chamou pessoas tão complexas, problemáticas como nós. Porque Jacó, já no ventre da sua mãe, diz que ele estava ali agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho, Esaú. Havia uma guerra dentro da barriga da sua mãe, de Rebeca, e ela buscou o Senhor, só falou que haviam duas nações, mas que o menor iria liderar e o maior iria servi-lo. O problema é que depois que Jacó cresce, diz as Escrituras em Gênesis que Isaac amou mais a Esaú e Rebeca amou mais a Jacó. Esaú era um homem do campo que gostava de caçar e se tornou poderoso. E quando chegou no final da sua vida, ele chama seu filho Esaú, Isaac chama Esaú: meu filho, pegue as suas ferramentas, seus instrumentos, vai caçar uma presa,
e faz um prato gostoso que seu pai gosta e venha para que eu possa te abençoar. Só que a sua esposa ouviu e ela chama Jacó: meu filho, pega um animal lá no nosso pasto, eu vou preparar uma comida muito boa para o seu pai e eu vou vestir você como Esaú e você vai lá oferecer para o seu pai para que ele te abençoe, porque eu ouvi ele dizer que ele quer comer uma caça saborosa que pediu o seu irmão. Então você vai receber a benção. Mas meu pai sabe que meu irmão é um homem peludo, um homem do campo, e eu quase não tenho pelo. Eu vou dar um jeito. E ela botou a roupa de Esaú em Jacó e pegou o pelo do animal, colocou nos seus braços, no pescoço, e Jacó vai oferecer essa comida e chama o seu pai Isaque. Quem está aí? Eu sou Esaú. Ele mente. E quando ele vai pôr a mão em Jacó para ter certeza que era Jacó, ali estão os pelos dos animais e ele cheira. Ele pede um beijo para o seu filho. Falei, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Isaque come a comida e depois ele dá a bênção da primogenitura para Jacó. Jacó sai, daqui a pouco chega Esaú. Pai, eu trouxe aqui a caça que o senhor pediu para que o senhor come e me abençoe. Ué, e quem está aqui? Eu sou Esaú, teu filho. Falei, mas eu acabei de abençoar. Então ele descobriu que abençoou Jacó. E agora Esaú fica tão furioso, com tanta raiva, que ele jurou que ia matar Jacó. Quando a sua mãe soube disso, ela diz, não, vamos dar um jeitinho de novo. Você vai lá para as terras do seu tio Labão, até passar a ira do seu irmão, daqui a pouco deve passar. E eu vou te avisar e você volta. É muito interessante, né, que Deus fala em Malaquias que ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Rebeca já sabia que Deus amou Jacó e fez uma promessa que ia abençoá-la. Mas o que é que aconteceu? Ela quis ajudar a Deus, igual Sara quis ajudar a Deus, falando para Abraão se deitar com Agar, gerou Ismael. As mulheres têm talentos e virtudes maravilhosas para ajudar os seus maridos a serem homens de Deus e cumprir a sua missão. Mas vocês lembram o que aconteceu? Quem conversou com a serpente primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Foi Eva. Não foi Adão. Mas também onde estava Adão? Tem um livro de Lero Kleber chamado O Silêncio de Adão. Ele foi omisso. E às vezes é assim, né? Quando lemos hoje 1 Coríntios 16, 13, portai-vos como homens, é porque eles estavam se portando como meninos. Não quer assumir responsabilidade, deixa tudo nas costas, às vezes, das mulheres. E naquela época, se você exorta um homem, ele fala, eu vou procurar uma outra igreja para congregar. A liderança está muito brava. Hoje nós não temos esses problemas, né? Acho que aqui não, né? Talvez lá na minha região, no Sudeste. Depois que Adão peca, o que Adão fez em primeiro lugar? Fuga. Ele se escondeu atrás das árvores. Quando veio a viração da tarde, Deus veio procurá-lo, chamando. Essa é a primeira coisa que nós, homens, gostamos de fazer quando estamos fragilizados. Nós fugimos, nós nos escondemos. Nós vamos dar um tempo. E o que aconteceu? Eva assumiu esse papel de tomar essa liderança, gerou um grande problema, ainda que a Bíblia diz que quem foi enganado foi Adão, porque foi ele que ouviu a voz do Senhor. Mas foi Sara que levou o seu marido a pecar, e agora a esposa de Isaque, que fragilidade, que coisa terrível. Ela mente para o seu marido, ela teve uma preferência de filho. Ela preferiu Jacó em detrimento de Esaú. E é isso que acontece quando um pai e mãe ama mais um filho do que o outro. Ainda que os filhos, eles sempre vão se relacionar com seus pais de maneira diferente por causa de suas personalidades e de escolhas e de caráter. Realmente tem filhos que reportam mais os seus pais, são mais obedientes e mais comprometidos. Mas nós não devemos alimentar o ciúme, a vaidade e a competição entre os filhos. Ela ama Jacó e quer que a primogenitura venha para Jacó, e ela promove este evento e mente para o seu marido para beneficiar o seu filho.
Ele aceita a mentira e mente para o seu pai. Agora isso gerou um ódio no coração do seu irmão mais velho. E o que acontece? Meu filho, fica tranquilo que nós temos a solução. Ele envia o seu filho Jacó para a terra de Labão e gera uma esperança falsa nele de que em pouco tempo ele vai voltar. E isso não aconteceu. O nome de Jacó significa suplantador, enganador, aquele que tira proveito. Só que Jacó encontrou um homem mais esperto que ele, que foi o tio Labão. E assim é conosco. Naquela área que a gente tenta dominar as coisas e dar um jeitinho e fugir do propósito de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai nos colocar numa situação e ele vai nos capturar novamente. Pode-se passar muitos anos. Jacó foi iludido por Labão por pelo menos 20 anos. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e ele deu Lia, Labão deu Lia para Jacó primeiro. Ele teve que trabalhar mais 7 anos, depois mais 6 para ter a sua prosperidade. E o seu salário mudou-se cerca de 10 vezes, até o dia que ele veio fugindo. Mas quando Jacó está fugindo da sua terra, do seu irmão, para ir para a casa de Labão, numa certa feita em Betel, ele pega uma pedra, ele deita e faz a pedra de travesseiro. Vocês lembram da história? O que ele viu? Ele viu os céus abertos e uma escada. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estamos em Gênesis 28. Ele acorda e ele diz: quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E eu não sabia. Preste atenção nessa fala de Jacó. Eu não sabia. Jacó está numa circunstância terrível, mas ele não estava discernindo que por detrás daquilo tudo, a mão governamental do Senhor estava sobre ele. Que Deus já havia falado para Jacó, e falou nesse sonho: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaque. Essa terra toda que você vê, eu vou dar para você. Você vai prosperar, seus filhos serão uma grande descendência, um grande povo em todas as terras. Bom, Jacó acorda. Você lembra as palavras de Jacó? Além dele falar que ele não sabia que Deus estava ali, ele diz assim: Deus prometeu que vai com ele, vai guardá-lo e vai trazê-lo de volta. Ele diz assim: se tu fores comigo, me guardar, me proteger, vamos fazer um negócio? De tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Gente, Jacó está sempre negociando, está sempre barganhando. Qual é a melhor segurança e guarda-costas para Jacó? Deus. Falou: vou fazer um acordo bom demais. Você me abençoou com tudo: gado, terra, fazenda e tudo. E de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar 10%. Que negócio bom. Irmãos, esse é Jacó. Jacó agora está fugindo. Tem uma passagem no livro de Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Alguns pela fé derrubaram muralhas, outros enfrentou a ira do leão, mas sobreviveu. Outros foram cerrados pelo meio. Nós temos ali obras prodigiosas. Mas diz assim: pela fé, Jacó adorou a Deus apoiado num cajado. Ele não está enfrentando o leão, não está enfrentando os filisteus, não derrubou muralha, não abriu o mar vermelho, não foi cerrado pelo meio. Que glória é essa de Jacó? Claro, se você ler assim, não tem glória. Mas se você entender que Jacó andou rápido a vida toda com as suas próprias forças, fazendo tudo conforme a sua sagacidade, ele nunca dependeu de Deus, até o dia que ele lutou com Deus. E o Senhor feriu provavelmente seu nervo ciático, ele passou a mancar. E Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Então, quando você encontrar essa frase em Hebreus 11, pela fé, Jacó adorou a Deus apoiado num bordão ou num cajado. Lembre-se que por detrás disso, nós temos aí uma grande história de um fugitivo, de um homem esperto que está sempre prosperando.
O livro de Isaías, entre o 41 e 43, os capítulos, Deus chama Jacó de vermezinho de Jacó. Chama Israel de vermezinho de Jacó. Por quê? Um verme está sempre se enterrando e andando dentro da terra. Você já viu um verme olhar para o céu? Nunca. Assim era Jacó. Ele não dependia dos céus, do Deus da glória de Abraão. Ele sempre está se movendo na terra, representando o materialismo e o mundo. Ele está sempre querendo ganhar. E Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Agora Deus diz que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, se Deus fez essa grande obra em Jacó, há esperança para todos nós. Louvado seja o Senhor, que ele capturou, transformou e Jacó passou a andar com Deus. Graças a Deus por isso. Agora, quando chegamos no Evangelho de João, no capítulo 1, Natanael é chamado para apresentar-se ao Senhor e conhecer o Senhor. Quando o Senhor vê Natanael, ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde você me conhece? Antes que você viesse, eu vi você orando debaixo de uma figueira. Porque naquele contexto, em Israel, um judeu costumava ter uma figueira em casa, ou no mínimo próximo. E quando ele tinha algo mais profundo, de crise, de busca de Deus, ele ia buscar Deus, orar a Deus debaixo de uma figueira. Ninguém sabia dessa oração, ninguém sabia desse segredo, só Deus. Então, quando Jesus está dizendo: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo, de onde você me conhece? Antes de você ser chamado para vir, eu vi você orando debaixo de uma figueira. Aí ele se prostra: Deus meu, Senhor meu. Porque ninguém poderia saber, um humano poderia saber que ele estava orando intimamente, em secreto, debaixo dessa figueira, exceto o Deus que vê um judeu, um hebreu, orando debaixo de um pé de figueira. Ali ele reconhece a divindade de Jesus como Deus. Talvez a gente lê assim, não faz sentido para nós, Senhor Deus e Deus meu. Tá, mas quando você entender o contexto dos judeus e dos hebreus, você vai discernir que ele reconheceu a divindade de Jesus. Ninguém saberia aquele segredo. Falou: porque eu te falei e você creu, coisas maiores você vai ver. Você creu sem ver, mas coisas maiores você vai ver. Alguém lembra o que Jesus falou que ele ia ver? A partir de agora, você vai ver os céus abertos e o que mais? Os anjos de Deus subindo e descendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Os anjos subindo e descendo ante o Filho do Homem. É o mesmo que aconteceu com a visão de Jacó. Agora presta atenção. Lá em Gênesis 28, Jacó viu que os anjos estão subindo e descendo. Não diz que os anjos estão descendo dos céus para a terra para depois subir. Não, ao contrário, eles já estão na terra e eles estão subindo e descendo. E quando Jesus está falando agora com Natanael, ele está dizendo que ele veria os céus abertos e os anjos de Deus subindo, igual a visão de Jacó, e descendo. No livro de Hebreus 1 diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Estão trabalhando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o contexto está mostrando que Deus cumpre o seu propósito, trabalha, mas ele usa os anjos para nos proteger e nos guardar. E tem essas intervenções celestiais. Agora, aquela escada que Jacó viu, Jesus está interpretando que é ele. Ele é essa escada que liga os céus com a terra. E a igreja agora em Cristo é a coluna e baluarte da verdade. Essa coluna como uma escada, mas uma coluna de sustentação, e os anjos continuam subindo e descendo. Paulo diz em Efésios 3,10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por meio de principados e potestades nas regiões celestiais. Novamente estão os anjos, agora benignos e malignos. Esse espetáculo extraordinário, que os anjos nada sabiam praticamente sobre a Trindade. Um só Deus subsistindo em três pessoas.
uma só natureza, uma só essência, mas três pessoas distintas. Não foi o Pai que encarnou, foi o Filho, o Verbo que se fez carne. E depois é o Espírito Santo que é enviado. Às vezes confundimos e nos tornamos sabelianistas. Sabélio foi um homem nos primeiros séculos que passou a ensinar que Deus é um Deus só. E que ele se manifesta muitas das vezes em três pessoas. Ora ele é o Pai, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito Santo. Mas na verdade não em três pessoas, ele é uma pessoa só. Isso é chamado modalismo. Mas isso é uma grande heresia que nega as três pessoas da Trindade Santa. Que espetáculo é esse que os anjos agora estão vendo, que é um só Deus, mas subsistem três pessoas? E que quem foi enviado, o Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então nós temos duas pessoas, não uma. E a palavra no grego ali para com, essa palavra com é uma proposição que significa face a face. São duas pessoas que se complementam, que se contemplam, que se admiram. E segundo Provérbios 8, ele é a sabedoria de Deus, o arquiteto. E João está dizendo que contemplaram isso. Quando a igreja saiu do trilho da doutrina apostólica, caiu em muitas heresias, João, no final do primeiro século, está chamando o povo de Deus de volta para aquilo que é essencial. E o que é mais essencial é o conhecimento de Deus. Mas Deus jamais foi visto por homem algum. Aquele, porém, que o conhecia e que estava face a face com Deus, o Filho de Deus, esse o fez conhecê-lo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. E vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Quando diz que ele habitou, significa que ele tabernaculou-se entre nós. Agora a segunda pessoa da Trindade veio habitar entre os homens. E que coisa extraordinária. Uma só pessoa, porém duas naturezas. Ele é 100% Deus, 100% homem. E ele desenvolve o seu ministério como homem, debaixo da unção e do ministério do Espírito Santo. Ele é batizado nas águas, enquanto ele é batizado, ele está orando, os céus se abrem, os céus esteve fechado por cerca de 400 anos. Entre o último livro, que é Malaquias, no tempo de Neemias, até o primeiro livro do Evangelho. É o tempo de juízo, quando os céus estavam fechados como céus de bronze, na teologia chamado de silêncio profético. As Bíblias mais antigas, talvez os mais antigos lembram disso, entre o Antigo Testamento e o Novo tinham 4 páginas em branco. Não sei se alguém já teve ou tem essa Bíblia aqui, né? O que significa isso? 4 séculos de silêncio profético. É o tempo dos grandes filósofos e dos macabeus na história. Deus voltou a falar quando? Deus voltou a falar quando Jesus foi para as águas e ele assumiu por toda a humanidade aquele lugar que pertencia a nós. Ele não era pecador, ele não é pecador. Mas ele se vestiu da nossa humanidade. Agora ele vai ser batizado com o batismo de arrependimento de João. Quando ele assumiu esse papel do novo homem, do Verbo que se fez carne, diz as Escrituras que enquanto ele está sendo batizado, Lucas fala isso, relata esse episódio com muita maestria, diz que os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma de pomba, e Deus falou: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Olha aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois que ele é batizado, ele sai das águas, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Depois de ser provado, tentado por 40 dias, jejuando e orando, diz que ele veio dirigido pelo Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a exercitar o seu ministério. Então ele entra no lugar onde está ali os leitores da Bíblia, ele pega o livro da mão daquele que presidia, ele lê o livro de Isaías, hoje sabemos que é o capítulo 61, que está dizendo:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar, apregoar a liberdade aos encarcerados, abrir os olhos aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois que ele lê isso, o maior pregador da história de toda a humanidade, como era a pregação de Jesus? Ele lê o texto, ele fecha o livro, ele senta e ficou em silêncio. Nós cremos na pregação expositiva, mas que terrível quando se torna apenas um meio mecânico e não dependemos da inspiração, da iluminação e do ministério do Espírito Santo. Na homilética, que é a arte de preparar o bom sermão dentro dos seminários, você tem vários princípios e regras para você ter uma boa pregação. E uma pregação boa, que deve ter meio, deve ter introdução, meio e fim, no seu contexto histórico e fazer aplicação prática para o tempo contemporâneo, pode-se demorar 40 minutos, no máximo 1 hora. Jesus termina de ler o texto, não explica o seu contexto histórico, não faz aplicação, ele fecha o livro e senta. Uau! Que problema nós temos com o nosso sistema de oratória? Ele confiou na iluminação do Espírito. A única aplicação que ele faz, ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia, e não falou mais nada. Agora ele começa o seu ministério pelo Espírito Santo. E quando ele começa o seu ministério pelo Espírito Santo, ele passa por várias etapas do seu ministério. Tem um livro muito bom de Campbell Morgan, como ele está falando de Cristo. E esses livros são excelentes. Quais são os melhores livros? Livros que nos colocam de joelhos diante do Senhor. Esses são bons. E o título do livro é As Crises de Cristo, de Campbell Morgan. E o outro livro é Incomparável Cristo, de Oswald Sander. Também tem um livro muito bom sobre as crises de Cristo, sobre o Cristo Incomparável, de John Stott. Esses livros falam da pessoa, da encarnação, da divindade, do ministério e desses estágios, desses processos do ministério de Cristo como homem, até a cruz, a ressurreição e a glorificação. Mas nós vamos encontrar essa vida do Senhor como homem e como ele viveu uma vida em comunhão com seu Pai. E já que estamos falando, chamados à comunhão do seu Filho, como era a vida do Filho no seu tempo de humanidade e ministério terreno? Como ele galgou esse caminho de comunhão com seu Pai? E que lições nós podemos aprender de maneira prática para a nossa vida e para a nossa jornada? Então nós vamos encontrar, eu coloquei como sugestão, não como dogma, prático, para vermos e aprendermos com o nosso Senhor os 9 degraus dessa comunhão com Cristo, comparando com essa escada que liga a terra com os céus. É claro, nós temos na Bíblia várias mensagens sobre o conceito de escada. Vamos encontrar essa escada de Jacó, mas nós vamos encontrar uma escada também na época do templo, quando Salomão está edificando o templo. Nós poderíamos ler esse versículo rápido, 1 Reis 6, o versículo 7 e 8. Quantas lições nós temos no Antigo Testamento para nós. Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja, as portas do Hades não vão prevalecer. Como ele edifica? 1 Reis 6, 7 e 8. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava ao lado do sul do templo e por uma escada se subia ao 2º andar e deste ao 3º. Que coisa interessante! Tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino, de maneira que todas as figuras, tipologias, parábolas do Antigo Testamento e tipologias
foram cumpridas em Cristo e em Cristo com a igreja. Jesus disse: eu vou edificar minha igreja, mas aqui você está vendo que Salomão, um tipo de Cristo, está edificando um templo. Como foi construído? Diz que foi construído com as pedras preparadas nas pedreiras. Ou seja, os problemas na obra do Senhor têm que ser tratados não dentro do templo. O templo é um lugar de adoração, de comunhão, de serviço. É o lugar da presença de Deus. Mas as pedras, elas eram preparadas. Lá tinha ferramentas, martelos e todo instrumento nas pedreiras. Ou seja, a pedreira, por um lado, ela é um tipo de Cristo, a rocha, mas, por outro lado, são circunstâncias que o Senhor cria, e ali nós temos muitos barulhos, muitos embates, muitas crises. Mas essas crises vão nos lapidando, vamos transformando. Disse o Senhor a Jeremias: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, e como um fogo que queima palha. A palavra do Senhor, ela vem e dá martelada na nossa vida, até nos esmigalhar e nos conformar à verdadeira pedra, a rocha que é Cristo. Agora é interessante, esse versículo está dizendo que as pedras eram preparadas nas pedreiras e elas vinham rolando para o templo. Elas eram preparadas no alto das montanhas. E na geografia de Jerusalém, de Israel, Jerusalém é cercado, o Monte Sião, por montanhas. As pedras eram preparadas nas rochas, mas elas vinham rolando, 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 até chegar no lugar do templo. E quando elas chegavam no templo, não tinha argamassa que segurava as pedras uma dos lados da outra e na parede. A única coisa que segurava essas pedras era o peso que cada uma dessas pedras tinha. Isso é um tipo da edificação do corpo de Cristo. Se alguém não aceita a disciplina do Espírito Santo, a correção de Deus, a obra da cruz, ela sempre vai querer estar nos lugares mais altos. Vai querer atrair tudo para si. Somente aqueles que são quebrados, eles passam a rolar. Agora você está rolando de cima para baixo. É uma escada agora que estamos aplicando para a humildade de Jesus, como está em Filipenses 2. Que embora subsistindo a semelhança de Deus, ele não se aferrou-se nas suas prerrogativas e privilégios como Deus. Não. Antes ele se esvaziou. É chamado kenosis de Deus ou do Filho. É um esvaziamento voluntário. Ele se humilhou, não foi alguém que humilhou ele. O Verbo se fez carne como uma pedra que foi rolando. O Criador se fez criatura. Aquele que é eterno, não tem dia de começo nem fim, se confinou em nosso tempo. Ele entrou da eternidade em nossa história. Agora ele submeteu a todas as necessidades como homem. Dizia C.S. Lewis: houve um dia e um tempo onde uma manjedoura continha o que é maior do que todo esse universo. Falando da glória de Deus, o Filho de Deus, na sua humildade, como um bebezinho que teve que ser cuidado e alimentado por uma mulher, a sua mãe Maria. E ele foi obediente aos seus pais na sua adolescência e infância. Agora ele trabalha como homem. Não só José o carpinteiro, mas a Bíblia também chama ele de carpinteiro. Ele é filho de José, então ele teve uma humanidade perfeita. Ele sofreu todas as tentações, a nossa semelhança, conforme diz o livro de Hebreus, porém sem pecado, para que como sumo sacerdote tivesse misericórdia e compaixão de nós, pecadores, e intercedesse por nós. Ele é essa pedra, essa rocha que veio sendo lapidada por Deus em todo esse tempo da sua humanidade, até morrer e ressuscitar. Agora somos chamados a essa comunhão com Ele. Olha a vida de Paulo, como ele está crescendo, mas ele só cresce
em maturidade espiritual quando ele está rolando para baixo. Em 1 Coríntios 15, ele diz que não era digno de ser considerado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus. 15:9. Mas ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Mas apóstolo ainda é um peso grande. Em Efésios 3:6, ele vai dizer que ele é o menor dos santos. Opa, já desceu alguns degraus. Mas quando ele está falando a Timóteo, ele diz que ele era o pior dos pecadores. Quanto mais se conhece a Cristo, mais humilde se torna, a semelhança de Jesus. Tem um teólogo das Assembleias de Deus, eu participei de muitos movimentos da Assembleia de Deus, me ajudaram muito, e li bastante a teologia deles, tem muita coisa boa, especialmente a vida de oração, de dependência do Espírito Santo e pregação do Evangelho. Devemos muito aos nossos irmãos pentecostais. Antônio Gilberto diz assim: quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. São os galhos mais carregados de frutos os que mais se abaixam. Se você pega um galho carregado de fruto, o peso do fruto vai botando ele para baixo. Ah, mas aqueles que não têm fruto, eles querem ser aquelas varas que se sentem um querubim. Ele não é acessível a ninguém. Ele não pode ser corrigido. Ele não depende de ninguém, ele sabe de tudo. Jesus foi a humildade encarnada. Dizia Andrew Murray, um dos pais da espiritualidade. Ele dizia o seguinte, que aquele que desceu para lavar os pés do menor dos santos, se ele habita plenamente em nós, nunca nos permitirá desprezar qualquer um dos filhos de Deus. Amém. Como desprezar um santo por quem Cristo morreu e ele lavou os pés dos santos? Então, essa escada de subida à maturidade com Cristo, ao mesmo tempo tem o paradoxo que você só sobe quando desce. Você desce para o ego, para a vaidade, para a ganância, para uma vida de independência, uma vida de desobediência, uma vida de individualismo. E à medida que vamos aceitando esse golpe da cruz e do Espírito Santo e da palavra, a cada vez que nos rendemos, ele vai nos ganhando. Então, Cristo em vós, a esperança da glória vai se cumprir. Amém. Vamos sendo conformados à imagem de Cristo. Poderíamos considerar, então, esses 9 degraus. Eu vou mencionar e depois, se alguém quiser, pede para o Alexandre que, se alguém quiser, eu vou deixar com ele. O primeiro degrau, vamos ver se lembramos, eu creio que todos vocês lembram, quando Jesus fala sobre oração. Você, quando for orar, o que você deve fazer? Entra no teu quarto, faz o quê? Fecha a tua porta e ora a Deus que te vê em secreto. Eu coloquei esse como o primeiro degrau, por quê? Porque essa foi a vida piedosa de oração do nosso Senhor. Embora sendo Deus, desenvolveu seu ministério como homem e dependeu do poder, da graça de Deus e da liderança do Espírito Santo. Você vai encontrar Jesus saindo várias vezes da multidão e várias vezes daquela comunhão com seu discípulo para orar em secreto, em lugares sozinho. Ninguém pode avançar na vida com o Senhor a menos que seja alguém que cultive uma vida de oração em secreto com Deus. Essa é a vida do nosso Senhor. E nesses degraus nós não somos convidados a qualquer prática que ele primeiro não tenha praticado. Pedro diz que somos chamados para seguir as pisadas de Jesus. Cada degrau, cada processo dele, ele viveu primeiro. Jesus foi um homem de oração. O maior homem de oração foi o nosso Senhor. Ora, se ele não fazia nada sem antes orar, por que oramos tão pouco? Às vezes damos a desculpa, porque o tempo é tão curto, eu tenho filho, eu trabalho. Não, não. Sempre vamos ter tempo para aquilo que priorizarmos. Nós oramos pouco porque dependemos pouco de Deus. Infelizmente, essa é a nossa história. Então, primeiro nível, primeiro degrau, a comunhão secreta com Cristo. O segundo, a comunhão com Cristo na família.
Se você está orando em secreto no seu quarto, diante do Pai, quando você abre a porta que você está saindo, você não vai encontrar agora os céus. Você vai encontrar a sua família. Se você é casado, você é um marido, tem uma esposa, a esposa tem seu esposo, se tem filhos, tem os filhos. E se você é solteiro, nós podemos ser solteiros, mas nunca solitários. Deus não chamou ninguém para uma vida solitária. Deus nos colocou para uma vida em família. Então nós vamos encontrar o segundo degrau, que é como ter comunhão com Cristo na base da família. Em terceiro nível, terceiro degrau, a comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Lembre-se, Jesus teve seus amigos em Betânia, Marta, Maria e Lázaro, teve seus 12 discípulos, alguns cooperadores, como Maria Madalena, que era muito próxima dele. E em Coríntios 15, 1 Coríntios, Paulo vai dizer que depois que ele ressuscita, ele foi visto também por cerca de 500 discípulos. Então ele tinha uma assembleia de comunhão grande, mas a assembleia mais íntima dele estava em Betânia. Mas apesar de toda essa, vamos dizer, congregação, Jesus tinha uma vida mais íntima com pelo menos 3 dos seus discípulos. Quando ele vai para o Monte da Transfiguração, ele chama 3 discípulos. Vocês lembram quais são? Pedro, Tiago e João. Quando ele vai ressuscitar, orar pela filha de Jairo, ele leva 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Quando ele vai para o Getsêmanes orar, e ele diz, minha alma está angustiada até a morte, vem ficar comigo e velar comigo. Ele levou 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Ou seja, que ele tinha um nível de relacionamento para a oração, para repartir as cargas, para a comunhão, inclusive para a complementação, não no caso de Jesus porque ele era pleno, mas nós, que equívoco que hoje muitos podem falar, somos membros do corpo de Cristo. Que bom, isso é excelente, mas e a outra parte da moeda? Paulo vai dizer em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 que somos membros do corpo de Cristo, mas individualmente ou especialmente somos membros uns dos outros. Então poderíamos perguntar quem são os membros que Deus colocou para estar perto de você. Você nunca viu um pé solitário ou a esposa dormindo e de madrugada tem um pé 44 saindo do pescoço? Não. Ele está lá no seu lugar. O pé está ligado à perna, a mão está ligada ao braço, cada membro está no seu corpo, no seu devido lugar. Agora, nós que somos membros do corpo de Cristo, pela graça de Deus, Deus colocou membros próximos de nós para comunhão, oração, complementação, exortação, cuidado, pastoreio. Mas o nosso problema é que nós queremos escolher quem são as pessoas que vão andar mais perto de nós. Mas diz a Escritura no livro de Marcos que Jesus passa a noite orando e depois chamou aqueles que o Pai lhe deu para que estivessem com ele. Antes de sair para pregar, tinham que estar com ele. E em João 17 ele vai dizer, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Quem deu os seus discípulos e esses companheiros mais próximos a Jesus foi o Pai. Você tem um amigo? 2, 3, as irmãs têm alguma amiga? Às vezes falam, não, ninguém me visita, nossa, queria tanto, eu estou sozinho, ninguém me ama e tal. Mas espera aí. Jesus falou, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, o que vai acontecer com ele? Vai ficar só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Muitos cristãos são solitários por causa do orgulho. Talvez se acham tão grandes que ninguém pode ajudá-los. Ninguém pode ajudar, então você é maior do que Jesus. Porque ele teve companheiros para relacionamento. Então eu diria que o terceiro nível é essa comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Nós temos cargas que podemos orar sozinho por elas, mas temos cargas, lutas, tentações, problemas na família,
problemas conjugais, problemas na sociedade, problema com dinheiro. Nós temos, no mundo tereis aflições, às vezes passamos por lutas. Mas se você é solitário e essa carga está maior do que você pode suportar, você poderá ser esmagado por ela. Tempos atrás, não muito distante, vários pastores se suicidaram no Brasil e o índice de suicídio global na área do ministério é grande. Dessa crise de querer levar o ministério que se pratica uma tentativa de uma espiritualidade desumanizada. É um peso tão grande de legalismo que se prega uma mensagem que esmaga, que castra, que confina, que gera depressão. Todo ministério autoritário vai desencadear, inclusive, doenças psíquicas, psicológicas do rebanho. Isso são estatísticas, tá? Dos psicólogos, dos psiquiatras, da ciência, dos biólogos. Nós podemos desencadear muitos sofrimentos. Quantos filhos de pais não querem estar mais na igreja? Porque a igreja se tornou um lugar tão legalista, tão duro, tão impositivo, que tem que ir, tem que fazer, que acaba castrando a infância, a juventude, e obrigando uma espiritualidade que não é bíblica, não é espiritual. Então nós precisamos ter muito cuidado. Quantos caem em pecados? Porque na hora da crise, ele não tem alguém que ele possa abrir a vida dele ou dela. Ele está no meio da multidão, mas ele é uma ovelha solitária. Ele não tem amigos. O sinônimo de igreja não deveria ser reunião, conferência, não. Deveria ser comunhão. Amém. Se você está num ambiente que você não tem amizade, não tem companheiros, não tem comunhão, você não está indo bem. Certa vez, depois do Partir do Pão em Montemor, eu falei, irmãos, gostaria que vocês orassem por mim. Depois da ceia, a gente tem a prática, não sempre, de ter um tempo de oração, de orar uns pelos outros, pelas crises, pelas lutas. Eu falei, não, eu queria pedir oração, porque eu voltei a frequentar um bar depois de muitos anos. Quando eu não era cristão, eu ia muito para o bar, e agora, depois de vou completar 40 anos seguindo o Senhor, eu voltei a frequentar um bar. Mas é bar mesmo? Eu falei, é bar mesmo. Tem mesa de sinuca, tem pinga. Eu comecei uma vez por semana, agora estou indo 2. Nossa, escandalizei os irmãos. Mas o que está acontecendo? Eu falei, eu comecei a pregar o evangelho para o dono do bar. Eu sou associado ao IBAMA e tinha licença para ajudar a procriação, a criação, preservação de pássaros silvestres, criação amadora, e eu conheci alguém também, gostava muito dele, nos tornamos colegas, e eu propus visitar, eu fazia uma caminhada e parava no barzinho dele para tomar um café com ele. Ele começou a ouvir o evangelho, e aí eu comecei do quintal da casa dele, da varanda, a entrar para dentro do bar. Lá está os pingus. Pingus aqui tem E eles me tratavam como pastor, com o maior respeito, e eu estou lá dentro. Toda semana. Uma vez, 2 vezes, pregando o evangelho. E eu percebi uma coisa. Eles tinham uma alegria verdadeira. Um falava só, essa semana eu briguei com a minha mulher. Rapaz. O outro falava, eu briguei também. O outro falou, só vocês? Eu briguei também. A mulher está achando que eu estou aprontando muito, deixo roupa suja, toalha molhada, não sei o quê. Eu falei, eu também tenho isso. Não lavo a louça, e não cuido dela, enfim. E eles abriam os pecados uns para os outros. Só que eles eram sinceros. Eu percebi que eles estavam no bar não só pela cerveja e a sinuca, mas eles estavam no bar por causa de uma amizade sincera. E ninguém julgava ninguém. Então eu falei isso para os irmãos, eu faço uma pergunta. Se eles creem no Evangelho e virem reunir conosco, onde encontrarão mais alegria? Lá no bar ou aqui no meio da reunião e da congregação? Eles pararam. Parece que é lá no bar. Mas Jesus falou que ele foi ungido com óleo de alegria. Isso está na Bíblia, que o reino de Deus não consiste em palavras. Mas em que consiste o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. São boas novas de alegria. Então essa vida que oprime,
que você está sempre se sentindo condenado porque você não consegue cumprir todas as demandas, precisamos rever isso. Então, a comunhão com Cristo na base da família, comunhão com Cristo na base de 2 ou 3, mas agora vem a comunhão com Cristo no quarto lugar, a comunhão com Cristo na igreja. Como honrar Cristo na igreja? Será que tudo que temos vivido, praticado, realmente está honrando Cristo? Realmente é a extensão da comunhão com Cristo? Em quinto lugar, a comunhão com Cristo no ministério. Nosso serviço e pastoreio, se não for comunhão com Cristo, é só uma religiosidade, um ativismo. Temos muito serviço na igreja. Quando falo ministério, estamos englobando todos os serviços, não apenas a liderança da igreja. Mas imagine, às vezes tem serviço das crianças na conferência ou na reunião na hora da palavra. Qual é o trabalho das irmãs e dos irmãos que vão cuidar das crianças? Tirar da igreja, tirar da reunião para não fazer barulho, não gritar. É isso aí? Não, ter uma salinha para elas pintarem. Não. Isso faz parte, mas não é isso. Se você tem um serviço de criança, onde a missão é tirar as crianças da reunião, quando elas virar adolescente e jovem, falam, vocês me tiraram da reunião a vida inteira, nós somos um problema, então não vejo a hora de crescer, fazer 18 anos, eu vou meter o pé. Porque não tem espaço para as crianças. Mas a igreja, como disse Jesus, deixar vir a mim as criancinhas. A pessoa espiritual como Jesus, ela sabe lidar com as crianças. Amém. E o Stephen Cole, que partiu com cerca de 105 anos, dizia que o choro das crianças, ou o barulho, é um problema para os carnais, para as pessoas comuns. Mas para Deus é como um louvor. Ele ama as crianças. Então não deveríamos tirar as nossas crianças das reuniões. Deveríamos criar um ambiente onde as crianças se sintam amadas. Ainda que podemos ter o serviço das crianças, mas não para resolver um problema, mas sim para cumprir a comunhão com Cristo. A passagem de Efésios, capítulo 4, eu gostaria que lêssemos esse versículo, para seguir esses degraus da escada. Efésios 4, vamos ler apenas o versículo 9 e 10, que nos diz assim, Efésios capítulo 4, versículos 9 e 10. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Primeiro ele desce, depois ele sobe. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A nova versão transformadora, não sei se alguém aqui está usando ela agora. Alguém está usando essa versão aqui ou não? Todos estão com a nova Almeida atualizada, né? É isso? Alguém tem a transformadora? Não tem. Diz assim, esse versículo diz assim, a nova versão transformadora, NVT. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher de si mesmo todas as coisas. De si mesmo é o segredo dessa passagem. Todo mundo acha que o segredo dessa passagem, o máximo dessa passagem, o ponto mais alto é Efésios 4:11, que Deus deu apóstolos, profetas. Esse não é não. São homens dons, são os instrumentos. Mas qual é o propósito? O propósito é esse para do verso 10. Qual é o para? Encher de Cristo todas as coisas. O ministério não tem um fim em si mesmo. Se o ministério passa a ser a parte principal, ele vai atrofiar os santos e vai perder o propósito. A função de um mestre não é simplesmente ensinar, mas é ensinar de tal maneira que aqueles que estão sendo ensinados possam ensinar a outros. Tem um livro para professores de português e outras matérias, ensinando professores a ensinar. Maravilhoso, é um livro secular, mas muito bom na didática. Você não paga o seu filho, por exemplo, no balé, na natação, ou para aprender inglês, ou seja o que for, para você ver o professor fazer tudo.
Você paga o seu filho ou sua filha para aprender inglês. Você vai lá, você só vê o professor falando inglês. Não é para isso. Senão ele está atrofiando, ele está castrando, ele está impedindo o desenvolvimento dos talentos da criança. Agora, numa igreja onde somos condicionados a toda semana estar sentando, ouvindo mensagem após mensagem, as mesmas pessoas, os mesmos ensinadores, e ninguém está, digamos, atingindo o nível de maturidade, ao ponto de que essa liderança se torna insubstituível, e isso é um desvio da didática. A didática de Deus não é assim. Jesus trabalhou do ponto de vista que ele ia sair de cena, ele vai morrer. Então ele treina pessoas, capacita pessoas, ele leva com ele, depois ele não vai mais, ele envia, e ele morre, some e vai para a glória. E diz, vocês vão fazer obras maiores do que das que eu estou fazendo. Isso é maravilhoso. Ele se multiplicou na vida dos seus discípulos. Então, precisamos voltar ao sentido de ministério, porque mesmo o trabalho com as crianças, o propósito é encher de Cristo todas as coisas. Levar as criancinhas a conhecer Cristo na estatura delas. Pode ser pintando, lendo, rindo, cantando, mas o propósito do serviço com as crianças não é tirar o problema da reunião da igreja. Nunca, jamais. Estão me entendendo, irmãos? O encargo da música não é simplesmente cantar, não. Disse o livro de Hebreus, Jesus falando, o Espírito de Cristo, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Estão lembrados disso? Eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Então, aqueles que ministram na música têm que ter comunhão com Cristo e produzir, priorizar aquelas músicas congregacionais, os louvores sobre Cristo, não sobre o homem ou a própria igreja em si, mas que leva a igreja a adorar com Cristo ao seu Pai. Cantar-te louvores. Irmãos, tudo diz a ver com a comunhão com Cristo. Não tem nada fora de Cristo. Então, a comunhão com Cristo na igreja. Em quinto lugar, a comunhão com Cristo no ministério. Sexto lugar, a comunhão com Cristo no presbitério. Ué, mas ministério e presbitério não é a mesma coisa? Não. Ministério é para provisão. Presbitério é para governo, supervisão, liderança, administração. Todos que estiverem como anciãos, presbíteros na igreja, têm ministério. Senão não poderia estar ali. Mas nem todos que têm ministérios são vocacionados por Deus para estarem no presbitério. Para o presbitério requer maturidade, bom senso. Vão lidar com muitas tensões. Pessoas com personalidade muito forte não deveriam estar no presbitério, a menos que estejam quebrantados pelos processos das montanhas para ir rolando para a humildade. Quando você lê e vai considerar a história das divisões dos ministérios e da igreja, tristemente vai entender que os que mais geraram divisões não foram a igreja e os irmãos simples, foram a liderança. E quase sempre aqueles que têm caráter e personalidade muito impetuosa, muito forte. Se você ler a história dos Irmãos Unidos, que participou de um grande avivamento, uma contribuição maravilhosa no século XIX, entre a Irlanda e a Inglaterra, John Nelson Darby é o pioneiro, como mestre, mas também como aquele que gerou, infelizmente, não falamos para expor, mas para não cometermos os mesmos erros. Aqueles que estiverem em serviço de ancião devem ter um coração pastoral, senão não vai ter compaixão. Você se lembra para quem Jesus entregou o cajado no final do Evangelho de João? A quem ele disse, apacenta as minhas ovelhas? Para Pedro. Mas quem foi Pedro? Qual era a situação que Pedro estava? Foi depois que ele negou Jesus 3 vezes. Em outras palavras, Pedro chegou ao seu próprio fim. Ele já não se sentia o cara. Pedro, você me ama? Amo. Esse amor é o ágape. E ele responde, eu te amo com aquele amor de amizade, o filéu. Não, Pedro, quero saber que você me ama. E 3 vezes ele pergunta e ele diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus
carneirinhos. E Pedro chora, se quebranta profundamente. Porque Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele nega Jesus diante de uma figueira lá no pretório, e agora Jesus está restaurando ele diante de uma fogueira. A restauração de Pedro no capítulo 21. Mas o Senhor entregou o seu cajado para alguém que chegou ao seu próprio fim, porque agora ele vai poder ter compaixão dos seus irmãos. Mas alguém que é sempre o melhor, o irrepreensível, não que ele seja, mas o intocável, aquele que não aceita conselho, ponderação, ele vai judiar muito do rebanho. Então, a menos que as pessoas que estejam na liderança, os irmãos, sejam quebrantados, cheios do Espírito Santo, maduros, mas com esse espírito pastoral, vai ajudar a tomar decisões, que muitas decisões às vezes estão certas, mas não está tendo em conta o rebanho. Não se pode avançar como igreja quando a liderança ignora a consciência da igreja. Na árvore que o Senhor falou para eles não comerem lá no Éden, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerava morte. Ou seja, tem muita coisa boa que gera morte. A intenção é boa, mas o caminho do inferno está pavimentado com boas obras e boas opiniões e boas intenções. A questão é se é vida, se Cristo está sendo glorificado, se o rebanho está junto, se estamos sendo alimentados, se está havendo boa intenção, boa disposição, ninguém está sendo obrigado. Mas quando se impõe, se manipula e torce por personalidades não tratadas, vou recomendar aos mais velhos e a quem quiser ler, Cristianismo Equilibrado, de John Stott. É um livrinho pequenininho. Você lê ele mais rápido que a partida de futebol. Um encorajamento, os irmãos. Mas ele vai dizer de 3 coisas que mais geram divisões na igreja: pecados imorais, pecados doutrinários ou heresias, que tem que ter disciplina e tem que ter tratamento, mas a pessoa pode ter uma boa teologia, uma boa doutrina e ter uma vida moralmente correta, mas ele tem algo que possa gerar também grandes crises na igreja. Personalidades não tratadas por Deus. Gente inteira. Pega um casamento. As pessoas se casam, mas às vezes querem viver como solteiro. E aí são 2 pecadores. Nós somos pecadores, mas pecadores gigantes no egoísmo. Esse casamento está fadado a ter grande problema. Eu tenho 3 filhas. Quando elas eram mocinhas, eu pensei, ou eu vou comprar uma 12, ou vou comprar um Rottweiler e vou adestrar. Mas aí eu comprei o Rottweiler. Literalmente adestrei ele. E eu falava, filhas, na hora que vocês encontrar um jovem que diz que quer casar para ser feliz, me fala que eu vou soltar o cachorro em cima. Porque aquele que quer casar para ser feliz, ele vai querer que a moça se torne a boneca da sua felicidade. Ela é escrava dos seus desejos. E isso não é casamento. A felicidade é quando você promove a felicidade do seu cônjuge. O marido dá vida pela esposa e a esposa honra e valoriza o seu marido. Esse é o segredo do casamento, de maneira rápida. Nós vamos ter muitos momentos para termos grandes crises, e aí tem que ter a renúncia à cruz. Parece que Deus tem 2 armadilhas para nós, viu? Eu creio que ele tem senso de humor. As 2 armadilhas são igreja e casamento. Todo mundo casa para ser feliz e todo mundo quer procurar uma igreja melhor para congregar, uma boa mensagem. Aí você encontra aquela comunidade maravilhosa, igual vocês aqui. E o casamento é assim, né? No começo, uma maravilha. Aí você vai descobrir que dentro da princesa tem uma velha Eva que é braba, que é um trem. E dentro do príncipe, de vez em quando ele se transforma em dragão. Tadinha, falaram para minha esposa, casa com Jéssica, ele é um irmão amado. E ela acreditou. Ninguém tinha casado comigo. Então o casamento revelou coisas em mim que nem eu sabia que tinha. Eu era autoritário, machista, e um mundo de coisas. Essa relação não termina. E ainda descubro algumas coisas. Recentemente eu vi um vídeo. John Pipe, John MacArthur e D.A. Carson. Acho que são esses 3 gigantes
da teologia reformada, irmãos, homens de Deus, e eles falando sobre casamento. E aí surgiu uma conversa assim, um casal estava cumprindo 50 anos de casado. Poxa, qual o segredo de vocês estarem juntos tanto tempo? Nós também estamos por aí, 40 e tanto, quase 50. Vocês nunca tiveram crise e pensaram em divorciar? Aí a esposa desse homem respondeu, não, divorciar não. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Agora, matar o meu marido... Muitas vezes e até hoje. E eles continuaram esse bate-papo e de vez em quando eles mencionavam isso. Então, duas armadilhas. O casamento é para transformação. Não é para a gente ficar inteiro. Então, na minha pequena experiência aí de 30 anos pastoreando famílias e casais, quase sempre eu descubro que a maioria dos casais pensam que casaram errado. O homem acha que casou com a mulher errada e a mulher acha que casou com o filho, com o marido errado, e alguns acham que tiveram filho muito cedo, mas não é não. É porque as expectativas são egoístas. Deus uniu-nos com pessoas dessemelhantes. Ela quer que você comece a apertar o creme dental de baixo, você vai lá, aperta no meio. Às vezes são coisas simples, uma barraca, o pau quebra, por pequenas coisas. Você fala uma coisa, ela entende outra e vice-versa. Deus uniu o rápido com aquele que anda devagar e assim vai. Por quê? São elementos para transformação. Os psicólogos dizem que a mulher pode falar por dia cerca de 25 mil palavras. E o homem fala 1/3 às vezes disso, ou menos de 1/3. Aí ele está trabalhando, já falou tudo que tinha que falar. Aí ele chega em casa, a mulher ainda tem lá 10 mil palavras. Já falou com a vizinha, já falou com o cachorro, com o papagaio, com as crianças, mas ainda tem umas 10 mil, não termina não. Chega em casa, ela não vê a hora do marido chegar. Como é que foi o seu dia? Ele faz só assim. Foi tudo bem. E fulano, olha, irmão, ele só quer tomar um banho, comer e relaxar. Parece que ele não me ama mais, mas não é isso. É que já esgotou, filho. Deixa pelo menos o homem tomar um banho, descansar, depois ele renova as forças. Pode ser que vai render alguma coisa. Mas lembre, é só um homem só. Você casou e todos nós já vemos que essa peça de defeito, sabe? Né? Tem que ter. Então, assim, igreja, nossa, no começo, que palavra maravilhosa, que louvor, que irmão, sim. E assim como o casamento passa por seus níveis e chega um nível que você descobre o outro lado, mas isso é processo para a glória, a igreja também é assim. E você sabe, né? Casamento, você não tem folga, né? Você não tira folga, não tem férias. É até que a morte nos separe, né? Isso dá vontade de matar às vezes, né? Mas a igreja também, irmãos. Então, a comunhão com Cristo no ministério, a comunhão com Cristo no presbitério. Quando eu conheci alguns irmãos no Brasil que diziam, não, nós não temos presbitério, não temos liderança, nós temos irmãos responsáveis. Falei, quantos irmãos vocês são? Não, os responsáveis são 3, 4. E todos os demais irmãos são tudo irresponsáveis? É um bando de irresponsáveis. Não, irmão, não é isso. Eu falei, mas a Bíblia diz que o Senhor estabeleceu presbíteros. Por que vocês não usam a nomenclatura da Bíblia e reconhecem o presbitério? Tem que ser irmãos responsáveis. É mais fácil destituir, apartar esses irmãos do que se tiver um presbitério reconhecido. Mas precisa restaurar essa questão do serviço do presbitério e haver confirmação pública. Paulo fazia isso de cidade em cidade. E a Bíblia diz, é o único versículo na Bíblia que diz assim, Deuteronômio 22:8. Quando edificar uma casa nova, farás nela um parapeito, para que, se alguém cair dali e morrer, Deus não requeira de você o sangue dessa pessoa. O parapeito fala de limite, de governo, de proteção. Uma igreja onde não é reconhecida uma liderança madura e que também seja ajudada por irmãos também maduros que possam ajudá-lo, nós somos uma propriedade sem parapeito. E se você receber crianças na sua casa e tiver uma laje, se for em tempo de pipa, então, não sei se aqui tem aquela brincadeira, pode ter certeza que os meninos daqui a pouco estão lá em cima. E uma igreja mais nova, ou irmãos mais
não tão espirituais sabem, eles gostam lá, vamos aplicar lá já assim, escatologia, assuntos mais... Os irmãos querem discutir por coisas mais altas, quem sabe, mas não tem relevância com a coisa prática. Nós temos muitos problemas, não por causa das doutrinas centrais da fé, mas por causa das coisas que não são fundamentais. Então precisamos de irmãos que realmente mantenham a igreja unida, fundamentada na palavra, alimentada, pastoreada. Esses são os nossos pastores que Deus colocou entre nós. E aqueles irmãos que vêm de fora nos servir como obreiros, um teste é que eles não vêm para estar sobre a igreja. A liderança da igreja, o governo da igreja, Deus constituiu aos irmãos locais. Eles não são coronéis, eles não têm um governo. A obra não é para ser servida pelas igrejas. A obra é um ministério para lavar os pés, para servir. Comparando com uma construção de uma casa, os obreiros são serventes de obra que deve virar massa, que é a palavra, e entregar para os pedreiros, que são os pastores, para colocar nos tijolinhos no seu lugar. Eles não são os maiorais, ainda que Paulo disse como sabe arquitetos. Ele lançou o fundamento, mas nenhum obreiro hoje tem as prerrogativas nem dos apóstolos pioneiros, que são os 12, e os edificadores, que é Paulo e os que vieram com ele. Todos hoje, aqueles que servem, têm mais uma missão interpretativa do que eles já interpretaram e estabeleceram. Não pode ir além do que estiver escrito. Eles não coordenam, eles não mandam, eles não chefiam as igrejas, não tem um centro de obra que controla as igrejas. Isso é antibíblico. Não é isso que a Bíblia fala. Paulo diz aos Coríntios: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Amém. E quando mencionamos a nós, somos servos, e no grego é escravo de vós. Que espírito maravilhoso, né? Amém. Que espírito tão nobre. Por isso que eu estou colocando a comunhão com Cristo no ministério e no presbitério. Em sétimo lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros. Talvez essa é a parte mais difícil. São os peixes maiores que rompem as redes, não os menores. Você vai encontrar crise em Corinto por causa dos obreiros, que eles queriam ter preferência. Não que Paulo era um homem que centralizava, mas uns diziam: eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, e outros dizem que são de Cristo sem Paulo. Ou seja, queremos ser de alguns sem os outros. Agora, Paulo disse que fez algumas aplicações como exemplo, ou seja, os obreiros deveriam ser exemplos para nós, de humildade, de submissão, de comunhão, de trabalho em equipe. Como alguém vai falar de autoridade se ele não se submete a ninguém? Como ele vai falar de unidade se ele não se une com ninguém, a não ser com seus pares? O conselho de Paulo, em Atos 20, 17 em diante, de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e diz que ele vai partir e os irmãos não vão ver mais o rosto dele. No versículo 28 ele vai dizer assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, o rebanho que ele comprou com seu próprio sangue, para pastoreá-los. Eu sei que depois da minha partida se aproximarão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Mas ele fala algo mais terrível que vai acontecer. Alguém lembra o que ele disse que vai acontecer? Vem lobos de longe que não vai poupar o rebanho. Vorazes. Mas dentre vós mesmos se levantarão homens. Estão lembrados agora? Todos lembram desse versículo? Deixa eu só ver um sinal, senão nós vamos ler. Lembra, Israel? Você é velho, você tem cara de novo, mas você é mais velho também. Homens que não vão poupar o rebanho. Vão falar coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha lá. Ó. Eles querem seguidores. Nós cremos no discipulado, mas o discipulado a Cristo. Aonde todos nós podemos aprender de Cristo uns com os outros. Amém. O que você tem de Cristo, nós podemos aprender. Mas na hora que achamos que ninguém tem nada para nos ensinar, o que acontece? Qualquer pastor
que não se permite ser pastoreado e ouvir conselho, potencialmente está se transformando num lobo. Estão entendendo? Todos somos ovelhas, ainda que Deus chamou alguns para apacentamento. Mas nós precisamos ser pastoreados uns pelos outros. Amém. Então viriam lobos de longe, mas entre eles, entre os presbíteros, entre os irmãos mais velhos, se levantariam homens. Olha aí o versículo. Obrigado por colocar. Vão falar coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si mesmo. Então, por isso que esse ponto, sétimo degrau, a comunhão com Cristo entre os obreiros, é tão delicado. E oitavo lugar, a comunhão com Cristo entre as igrejas. Como uma igreja não se tornar uma seita fechada? Como ela entender tanto que a Bíblia fala da comunhão, as igrejas na Galácia, as igrejas na Ásia, as igrejas da Macedônia, as cartas do Senhor às igrejas da Ásia. Como podemos ter comunhão? Como agora, os irmãos, nós estamos num encontro, numa conferência, como queira, mas tem irmãos de diferentes localidades, certamente cooperando, compartilhando, contribuindo à comunhão das igrejas. Mas existe algo tão maravilhoso na segunda carta de Paulo, entre o capítulo 8 e 9, que ele vai falar daqueles homens que foram enviados pelas igrejas. Não foram os apóstolos que enviaram. Eram homens que entre as igrejas que eles serviam uns com os outros, eles tinham um bom testemunho. E agora já não é Paulo, nem demais os outros apóstolos. As próprias igrejas tinham seus mensageiros, que também poderiam ser chamados apóstolos, não com as prerrogativas de Paulo, mas para representar essa comunhão das igrejas. Agora, se temos um ministério que não está multiplicando ministérios, ao contrário, ele está sempre centralizando e não delegando, e não levanta a nova geração, isso não é comunhão do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é tão doce, tão meigo, tão cavaleiro, tão gentil, ao ponto que Jesus diz assim, que ele enviaria outro advogado, o Espírito da verdade que estaria com eles. E diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele não falará nada de si mesmo. Mas o Espírito Santo é Deus? É, claro que ele é Deus. Mas ele não vai falar de si? Não, não vai. E não vai chamar atenção para si? Também não. Uau! E por que os homens querem falar tanto? E querem falar de si, e dar testemunho de si, e convencer as pessoas que devem seguir a ele. Se mesmo o Espírito Santo, que é Deus, não fala de si, não chama atenção para si, porque o ministério do Espírito é glorificar o Filho. Somos chamados à comunhão com o Filho. Um homem cheio do Espírito Santo estará sempre apontando para o Filho. Porque se ele entrar na frente do Filho, vamos ter um eclipse, haverá trevas. Como o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho, o Espírito Santo se aparta de sempre que o homem quiser controlar, liderar, chefiar e controlar as coisas. O Espírito Santo vai embora e deixa o homem lá fazendo as coisas sozinho. E, infelizmente, a obra, às vezes, vai desmoronar. Mas é uma resposta do Charles Spurgeon, né? Ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Se ele está congregando todas as coisas em Cristo, conforme Efésios 1, 9 e 10, tudo aquilo que não é Cristo, ele vai tirar de cena. Muitas coisas vão desmoronar. Então temos a comunhão com Cristo entre as igrejas, que é o oitavo. Em nono lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. A igreja não pode virar uma sucursal, uma filial de um ministério próprio, como se fosse uma empresa. Não. E deveríamos ter a humildade de reconhecer o ministério daquele outro irmão, no momento, não é o mais adequado. Talvez o ministério de João, não tanto de Tiago agora. Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E quem quiser constituir-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí vem João, meus filhinhos, não ameis o mundo. Estão lembrados? João é aquele pai que reclinou ao peito de Jesus. Quando você encontra Tiago, tem sempre uma espada afiada.
Tem hora que tem que ter irmãos com dom de exortação, mas tem hora que tem que ter o ministério mais de consolação. Lembra qual era o apelido de Barnabé? Barnabé, filho da consolação. Ele chegou em Antioquia, será que não tem problema numa igreja nova? Claro que tem, mas o que ele viu ali? A graça de Deus. Quando temos igrejas novas, movimentos surgindo na região, os Barnabés devem vir primeiro. Mas se for aqueles irmãos mais duros, vai dispersar. Então, a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. Às vezes precisamos, irmãos, com ministério para a família, para casais, para jovens, e às vezes quase não se fala disso. Às vezes nós temos tantos problemas porque faltam ministérios que, como você está numa casa e tem um problema com água, você vai chamar um bombeiro hidráulico. Quando é a parte elétrica, vai chamar os eletricistas. No seu corpo é assim, tem problema nos olhos, não é cardiologista que você precisa. É o oftalmo. E assim é o corpo de Cristo. Nós temos diversidade de ministérios, mas se a gente vai falar como os coríntios, eu sou de Paulo e não quero mais ninguém, eu sou de Pedro, nós vamos ficar atrofiados com muitos problemas. Então a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas, essa humildade entre os obreiros. Barnabé, quando chegou em Antioquia, viu a obra de Deus ali, o que ele fez? Ele foi atrás de Saulo. Falou: Saulo, sozinho, não consigo. Você tem algo do ministério ao Senhor que eu não tenho. Vem nos ajudar. Amém. Que Deus nos dê esse discernimento. Amém. Então, essa escada com esses degraus. Qual é o grande problema nosso, irmão? Nós queremos saltar os degraus. Tem irmãos que querem estar no ministério, mas ele pulou o primeiro, o segundo degrau. Ele não tem uma vida devocional com Cristo, mas ele também não tem a comunhão com Cristo na base da família. E quantas vezes estão ganhando o mundo e perdendo os da sua casa? Alguns conseguem ter uma ministração longa no púlpito, mas não conseguem ter relacionamento com a esposa e os filhos. Quase todos os nossos problemas, se não todos, nascem primeiro na família. Por isso que quando Paulo diz sobre os presbíteros e as características credenciais para escolher um presbítero, primeiro, que seja marido de uma só mulher. E ele vai falar como esse homem vive na casa dele. Se ele é espancador, se ele é avarento, se ele é autoritário, se ele é um bom mordomo, se ele educa os seus filhos com sabedoria, porque ele vai ser na igreja não exatamente o que ele estudou, mas ele vai ser na igreja o que ele é em seu caráter. Nós reproduzimos conforme a espécie. Não. Por favor, olha ali uma família do versículo aqui. Primeiro nós, olha, essa Bíblia que dá muito cedo. Principalmente na própria casa, quem é uma fé, tem. Assim é, meu irmão. E aí fala de honrar os progenitores, seus pais, suas avós, as viúvas, seus avós. Ele diz para não sobrecarregar a igreja. Se alguém tiver viúva e os filhos estão vivos, são os mais velhos, os filhos devem cuidar dos seus progenitores. O que o mundo faz? Não vê a hora dos pais e os avós morrerem para eles ficarem com a herança. Se não morre, põe no asilo. Paulo está dizendo, gente, tem viúva pobre na igreja. Vocês pegam a oferta, reparte com as viúvas. Não está errado. Mas faz o seguinte, vê se tem filhos. Vê se tem família. Se tem família, a família tem que primeiro cuidar dos seus pais e dos seus avós, para não sobrecarregar a igreja, deixando de enviar as ofertas para as que são verdadeiramente viúvas e desamparadas. Ao trabalho da diaconia, e Atos 6 diz que os diáconos deveriam ser pessoas cheias de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Tem que ter sabedoria. Então, a comunhão com Cristo na família, como educar os filhos, como viver a vida conjugal, ela é tão importante. E muitos dos nossos problemas estão aí. Muitos, se não todos. Então essa comunhão com Cristo, rapidamente revendo, o primeiro nível é comunhão com Cristo em secreto, o segundo degrau é comunhão com Cristo na família, o terceiro é comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Mas não seja chato ou chata, você vai ficar sozinho. Deus vai colocar pessoas diferentes. Ele deu até um Judas para Jesus, viu?
Comunhão com Cristo na igreja, que é o degrau 4. O quinto, a comunhão com Cristo no ministério. Estou me referindo aos serviços de todos os santos. Muitos reúnem, mas não querem ter compromisso nenhum, nem limpar uma cadeira. Muito mais servir, não quer ter comunhão na cozinha, não quer lavar prato, não quer nada. Comunhão com Cristo no ministério, a comunhão com Cristo no presbitério. Sétimo lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros. Oitavo, a comunhão com Cristo entre as igrejas. E nono lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. A igreja não deveria receber obreiros centralizadores que não querem ter comunhão com outros obreiros, ser complementados, mas querem ser como caciques de tribos. Que Deus nos livre dessas coisas. Amém. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus.